interessante que eu fiquei pensando, né? E um segundo ano consecutivo, a gente volta desse momento bem difícil, e estamos aqui para falar de nascimento, para falar de esperança, para falarmos de bênção, para falarmos de vitória. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos entender como está o nosso coração. Como está o nosso coração? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Natal é nascimento, né? Eu quero falar aqui sobre Lucas capítulo 2. Quero ler com vocês os 7 primeiros versos desse texto tão lindo que fala do nascimento de Jesus, né? Lucas é o único que registra o que nós vamos falar aqui. Mateus, no capítulo 1, ele faz um registro muito panorâmico apenas dessa passagem, mas Lucas, como um grande pesquisador que foi, ele fala algo muito interessante a respeito de Jesus Cristo, a respeito de algo que acontece no dia do nascimento de Jesus. E Jesus então nasce, e Jesus ele vem, todas as pessoas estavam esperando vir um libertador. O Império Romano, ele estava oprimindo o povo de Israel, Jerusalém, e eles estão sempre aguardando alguém para vir livrá-los dessa imposição. Quando nós observamos aqui a pessoa, né, que faz o censo, né, para a gente poder entender, quando a gente olha assim, olha, no tempo do recenseamento, né, eles estavam fazendo um recenseamento justamente para poder aumentar os seus impostos. Eles tinham que saber quantas pessoas tinham em casa, né, eles tinham que ter ali tudo, seria a pesquisa do IBGE, do IBOP ali, né, para saber quantas pessoas tinham, para eles poderem aumentar as suas arrecadações. Quando nós olhamos que eles estão na cidade ali, eles vão para Belém, eles saem da cidade de Nazaré para cumprir a profecia, vão até Belém, eles estão a 140 quilômetros de distância, e eles saem de uma cidade grande, uma cidade populosa, e eles vão para uma cidade que na realidade é um vilarejo em uma colina, né? E é a cidade de Davi. Davi nasce nessa cidade. Davi nasce nessa cidade de Belém. Tudo para se cumprir as profecias, tudo para se cumprir o propósito e o projeto de Deus. Então, no nascimento de Jesus, uma das coisas que nós vamos observar é Deus agindo na história. Quando nós observamos e pensamos, puxa vida, como que esse cara ele resolve fazer esse recenseamento? O povo já estava sendo massacrado, eles ainda fazem um recenseamento para poder cobrar ainda mais os impostos, né? Tudo isso, Deus está nesse plano, Deus está ali organizando tudo para que pudesse acontecer o nascimento de Jesus. Quando você olha e observa bem o texto, uma das perguntas que se faz é o seguinte: quem tinha que participar do recenseamento não era Maria, era José. Não havia necessidade de Maria ter que fazer esse trajeto, mas ela o quis. E por que ela quis? Porque ela foi tocada pelo Espírito Santo para que pudesse fazer essa viagem. Imaginem vocês, uma mulher grávida, próximo de dar à luz, ela viajar no lombo de um burrinho, de um animal, 180 quilômetros. 180 quilômetros. É muito difícil, é muito difícil. E nós vamos ver que, para Jesus nascer, né, às vezes a gente fala, e a gente tem assim um costume, eu diria, de romancear o nascimento de Jesus, né? Então, a gente vai aos shoppings, né? A gente vê na televisão, você vê os enfeites, você assiste um filme natalino e você vê ali aquele cenário bonito dos reis e tal, tudo bonitinho, os caras todos vestidos bonitinho, Maria com um sorrisão, o José, aquele menino bonito e tal, deitado naquela manjedoura. Então nós temos uma imagem do Natal muito romanceada. Quando nós observamos o texto bíblico, uma das primeiras coisas que nós perdemos é esse romance, porque você fala, puxa vida, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus, ele é o nosso Salvador. Quem é Jesus? Jesus, ele é Rei. E nós não percebemos a humilhação de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ele passou.
E alguns falam que a humilhação de Jesus se dá no momento em que ele vai preso, no momento em que ele é cuspido, no momento em que ele é crucificado. Não, a humilhação de Jesus se dá começa no momento do seu nascimento. E é interessante que há duas coisas que acontecem no nascimento de Jesus. Duas coisas que acontecem, né? Uma é a sua humilhação e a outra é a sua rejeição. Jesus, ele nasce sendo rejeitado pela sociedade da sua época, rejeitado pelos governantes. Ele nasce rejeitado pelos próprios moradores de Belém. Sabe por quê? Porque José, ele tinha parente. José, ele sai de Nazaré e vai até Belém, porque lá ele tinha parentes. Nem os parentes de José lhe cedem um cômodo. Nem os parentes de José o convidam e dizem: olha, a tua esposa Maria está grávida, fica conosco, fica aqui em casa, olha, o neném vai nascer. E uma das coisas que era o costume da época, não existiam hospitais, as crianças nasciam nas suas casas, era o parto em casa. Mas ninguém abriu as portas para José e Maria. Esse texto que nós lemos, ele vai falar que tudo o aparato político, César Augusto, ele convoca a população para o recenseamento, né? Esse recenseamento era para juntar mais dinheiro. A cidade de Belém, elas estavam todas ocupadas, todos os hotéis, as pousadas estavam ocupadas, na sua grande maioria pelos próprios soldados romanos. Os próprios soldados romanos invadiram e tomaram conta daquele vilarejo, né? Então é uma coisa assim que nós começamos a olhar para isso, né? E que romance há nisso? Qual é o romance que você olha esse texto e pensa, que mãe gostaria que seu filho nascesse num estábulo? Que mãe gostaria que o seu filho nascesse e para que ele pudesse se aquecer, fosse colocado envolto de palhas? Nenhuma mãe gostaria. Então, quando nós pensamos no nascimento de Jesus, nós temos que pensar com uma reflexão muito profunda. Eu não diria nem uma reflexão, uma inflexão, porque muitas vezes não entendemos. Você sai nas ruas, né? E eu comecei a sair na rua a partir de quinta-feira agora, né? Você sai nas ruas, você vê os comércios cheios, o povo vivendo um secularismo desenfreado, as pessoas querendo apenas gastar, é presente. O verdadeiro sentido do Natal não é esse. O verdadeiro sentido do Natal, querido, está em nós sabemos por que ele veio, como ele veio. E é em detrimento dessa compreensão que nós vamos viver a nossa vida cristã. É em detrimento de eu saber quem é Jesus, de por que ele veio e como ele veio, que eu vou buscar uma vida espiritual saudável para mim, para minha casa, para minha família. E até lembrando o nosso IB hoje, e também me preocupar com a vida espiritual do meu irmão, em dar suporte para que ele tenha uma vida espiritual legal também. E aí você começa a olhar para esse texto. Então vai dizer que o José, ele sobe da Galileia, né, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, né, que é Belém, porque ele era descendente de Davi, e ele vai lá para se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, né? E diz o verso seguinte: estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias para o nascimento do menino. E o texto que me chama muito a atenção é o texto, o verso de número 7, e diz assim, olha: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E eu fiquei pensando nisso, não havia lugar. Jesus vai para uma manjedoura, porque não há lugar na hospedaria. Então uma coisa interessante é você pensar, né? Você está com uma pessoa, a mulher grávida, e é interessante que a mulher grávida, ela sempre tem o quê? Prioridade.
E você note que, aqui, o povo também estava esperando um rei. Depois você vai ver toda aquela questão, os anjos aparecendo para os pastores, os anjos apresentando para aqueles reis magos. Os reis magos vão, conversam com Herodes. Herodes fala: olha, é o seguinte, ele acha que ele vai perder o lugar dele. A história, nós conhecemos, a igreja conhece. Olha, então vamos matar as crianças de 2 anos para baixo, porque eu não posso perder aqui o meu poderio. Quando você olha aqui o nome de César Augusto, que ele é o camarada que faz esse recenseamento, todas essas pessoas, Herodes, César Augusto, Tibério César, eram homens, líderes do Império Romano, que sentiam-se deuses. A palavra Augusto, eles usam, não faz parte do sobrenome dele. Quando você pega a genealogia do César aqui, né? Augusto não fazia, mas ele fazia questão de que o nome dele ficasse registrado como César Augusto, porque Augusto está relacionado com majestade, significa uma luz de uma deidade, porque eles sentiam-se deuses. De todos que nós falamos, Tibério, Herodes, esse César Augusto, ele era o melhorzinho, mas mesmo assim ele buscava receber a adoração dos seus súditos. Ele trabalhava em função dos seus súditos, mas ele, de certo modo, ele obrigava esses súditos que lhe prestassem homenagens. E aí vem Jesus, vem esse garoto. Nós conhecemos a profecia bíblica, Isaías fala muito a respeito disso, Isaías capítulo 9, e vem essa criança, essa mulher. Quando nós lemos o texto sagrado, nós vamos ver que o anjo se manifesta para ela, e fala: olha, o ser que de ti vai nascer será o Salvador da humanidade. Ela fala: mas como pode acontecer isso? Porque eu sou uma mulher que nunca tive contato com homem nenhum. Aí o anjo disse que não é para ela se preocupar, porque aquilo que lhe seria gerado seria obra do Espírito Santo. Aí tem um momento fascinante, maravilhoso, que é o cântico dela, quando ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra, em Deus o meu Salvador, porque Ele não olhou para a pequenez da sua filha, antes optou em exaltar o seu nome através da minha vida. Cântico lindo, todos nós, conhecemos o cântico de Maria. Moisés olha assim e fala: poxa vida, Maria falou: eu estou grávida do Espírito Santo. Moisés, um homem muito ético, muito sério, ele fala: sabe de uma coisa? Se as pessoas descobrirem que Maria está grávida, eles vão querer, de certo modo, tacar pedra nela, ela vai morrer, e vai sobrar para mim também. Então, para eu poupá-la, eu vou, dar no pé. Aí o anjo aparece e fala assim: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela está para nascer é obra do Espírito Santo. Que coisa linda! Mas é interessante que quando você olha o contexto histórico, não há romance. É bonito, mas não tem romance. Que luta Maria passou para gerar o Filho de Deus. Que luta, que crítica, que risco. Risco de morte. Risco de apedrejamento segundo a lei. Que risco José passou. Eu fico imaginando, pensando nos homens do nosso tempo, e fico pensando, de repente, os amigos de José tirando onda da cara dele, dizendo: está vendo aí, cara, foi outro lá, fez o serviço, e você vai criar. A própria família, e creio eu, não foi por pesquisa e nem o texto bíblico vai dizer que provavelmente a família de José não recebe em Belém justamente por ser contrário a esse relacionamento. Imagine, quando você precisa da família, quando você acha que a família vai te apoiar, que a família vai te abraçar, o que acontece? A família fecha as portas para você. E eu pergunto novamente: que romance há no nascimento de Jesus? Que romance há no desenvolvimento dessa criança? Mas voltando àquela pregação de 2019, Deus encontrou verdadeiros parceiros dispostos a entregar a própria vida para que o propósito, para que o projeto de Deus fosse estabelecido na terra. Que tipo de parceiro eu e você nós somos? Qual seria uma exigência, se fosse mínima pelo menos, que Deus fizesse em relação à minha pessoa e à sua pessoa? Será que nós aceitaríamos?
Será que você entraria na onda de Deus para que o propósito de Deus fosse estabelecido? Aí dá-se o tempo do nascimento dessa criança e diz que Maria dá à luz, e eu começo a imaginar aquela cena, ela chegando ali naqueles alojamentos, naquelas hospedarias, a que eles já olhassem lá e em hebraico estava escrito, não tem vagas, está cheio, está lotado. Naqueles que eles batiam na porta e alguém dizia para eles assim, olha, já está cheio também, não tem lugar. Aí uma pessoa falou, talvez em tom de deboche, fala, aqui não tem lugar para vocês não, mas atrás aqui da minha casa tem um cercadinho, onde ficam minhas vacas, onde fica lá os meus carneirinhos, as minhas ovelhinhas, entendeu? Se servir para vocês, eu deixo vocês ficarem lá. Eu começo a imaginar o semblante de José, cansado depois de um trajeto de 180 quilômetros, Maria com uma dor nas costas terríveis, terríveis, talvez já começando o início das suas contrações, e eles entram naquele local, não era um local cercado, era um local apenas coberto em cima, um local à beira da estrada. As pessoas que passavam à beira da estrada viam esse local, porque era um local também designado para os viajantes, para que passassem ali e os seus animais pudessem comer, beber água e depois eles darem sequência nas suas viagens. Talvez se ninguém você nunca ouviu falar sobre uma estrebaria. Isso é uma estrebaria. Lá aquele coxo, um coxo onde se colocava a comida para o animal. Aí eu começo a imaginar José olhar para Maria e falar, olha, amor, é aqui mesmo. Então nós vamos ficar aqui. Começo a imaginar Maria sentando com dor nas costas, né? Mulher grávida tem mania de colocar a mão assim, né? Ela se assenta. José lhe pega ali umas alfafas, uns matos, uns capim seco, e ele coloca para que ela pudesse descansar. Creio que um local com cheiro ruim, fezes de animais, mosquitos, local fétido, um local que eu como pai jamais gostaria que um filho meu nascesse, que um neto meu nascesse. Mas ali repousa Maria, e ali diz o texto bíblico que o nenê nasce, ela enfaixa. Alguns pesquisadores dizem que ela cobriu o menino todo por conta de moscas e deixou apenas a boca dele de fora para que ele pudesse mamar. Alguns pesquisadores, alguns historiadores, eles dizem isso a respeito do nascimento de Jesus. Por quê? Porque seria ilógico alguém nascer assim. Mas Deus tinha os seus propósitos. Deus tinha os seus propósitos somente para confundir toda a sabedoria humana. De onde jamais imaginaríamos nasceu aquele que traria luz, traria esperança, traria transformação, traria salvação para uma humanidade perdida. E eu fiquei pensando, meditando em tudo isso, pensando nesse contexto histórico, nesse contexto bíblico, nesse contexto geográfico. Não havia alternativa. E aí o autor Lucas, ele diz o seguinte: ali Maria dá à luz o seu primeiro filho, ali ela o enfaixa e o deita numa manjedoura. E aí tem a observação: por que ele nasceu numa manjedoura? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. 2020 anos depois, nós podemos comparar essa estrebaria, essa hospedaria com o nosso coração. E eu gostaria de refletir com você, querido, que tipo de coração é o nosso? Qual é o nosso coração? O nosso coração é o coração que representa a hospedaria.
A hospedaria é aquela que diz que não tem vaga, está ocupado. Sabe por quê? Porque vivemos tempos onde nós corremos desenfreadamente, às vezes nos cansamos, corremos, nos estressamos e até mesmo não sabemos o porquê. Porque o nosso coração está muito ocupado com os nossos anseios, com os nossos desejos, com as nossas vontades, preocupados apenas com as nossas lutas, com as adversidades do dia a dia, e nós nos transformamos nessa hospedaria, e Jesus está lá sempre, dizendo: filho, eu quero ter um momento com você, eu quero ter uma jornada com você. Filho, você está se estressando de uma maneira tão grande, e eu posso orientar você nessa situação. Minha filha, olha, você está indo por um caminho errado, mas eu estou aqui, dê ouvido à minha voz, porque se você der ouvido à minha voz, tudo vai dar certo. Mas nós somos hospedarias, estamos ocupados demais para saber que aquele que está falando conosco é o Senhor Jesus. Estamos ocupados demais para saber que quem está batendo na porta do nosso coração, que quer sarar a nossa ansiedade, que quer curar as nossas enfermidades, querido, é aquele que nasceu numa manjedoura, é aquele que foi rejeitado, mas é aquele que não nos rejeita. É aquele que está sempre com os braços abertos para nos receber, está sempre com as suas mãos estendidas para nos abençoar. E eu gostaria que você saísse daqui nesta noite refletindo: que tipo de coração é o meu? Qual é a resposta que eu tenho dado para esse Cristo vivo? Qual é a resposta que eu estou dando para esse Cristo ressurreto? Qual é a resposta que eu, na minha vida, estou dando para esse Cristo da manjedoura? Qual é a resposta que eu estou dando? Quando Ele quer apenas que eu caminhe com Ele. A vida cristã, ela não é tão complicada como muitos de nós achamos e a transformamos. Quando nós começamos a observar a nossa caminhada cristã do ponto de vista de Cristo, quando nós buscamos crescer em Cristo, quando nós buscamos viver para Cristo, quando nós buscamos olhar ou viver por Cristo, nós vamos viver que as adversidades, elas vão doer, que as adversidades, elas vão nos incomodar, mas elas jamais vão nos vencer, porque sabemos que nunca estaremos só, nunca estaremos só. O coração hospedaria é aquele que o coração dele tem lugar para muitas coisas, para muita gente, mas não tem lugar para Jesus, não tem lugar para viver uma transformação de vida. O coração hospedaria, eu estava conversando com uma pessoa antes desse meu momento de reflexão particular, antes de Deus falar: você vai para o teu quarto de guerra, ficar lá um pouco para bater papo comigo. Estávamos falando justamente sobre o ano, porque a pessoa estava reclamando do ano de 2020. Não, porque esse ano e tal. Eu falei: querido, foi um ano totalmente atípico, mas nós estamos vivos. Tua família está bem? Está? Você pagou suas contas? Falou: eu não paguei todo, mas você pagou alguma coisa. Você já comeu hoje? Já. Porra, nós estamos melhor do que muitas pessoas aí, aqui no nosso país, inclusive. Eu não vejo a hora de chegar 2021, um novo ânimo, grande ilusão. Talvez você está com esse pensamento: não vejo a hora de chegar 2021. Aí eu falei para ele: não haverá nunca um novo ano se as nossas atitudes continuarem a serem as velhas. Aí você entra um ano novo e você não tem como dizer para algumas pessoas: feliz ano novo. Você vai continuar dizendo para ela: feliz ano velho, porque ela não muda, porque não há transformação, porque ela continua sendo hospedaria. Ela continua preocupada, apenas ocupado com as suas preocupações,
com as suas ocupações. Ela representa aquelas virgens nécias. E é interessante a parábola das virgens, porque elas eram virgens, todas elas estavam vestidas de noiva, todas elas tinham o candelabro, todas elas tinham esperando o noivo, todas. Porém, o que faltou nelas? A perseverança. O que faltou nessas virgens? 5 se preocupou apenas em, olha, nós não sabemos quando o noivo vai vir para buscar a gente, não sabemos quando vamos entrar com o noivo, nós temos que ter, além da nossa botija aqui estar cheia, nós temos que ter reserva de azeite. Aí as outras 5 falaram, não, que nada, vamos só com essa quantidade aqui que vai dar tudo certo, o noivo vem e tal, vamos fazer outras coisas, vamos ver roupa, vamos visitar loja, para quê? Se preocupar. De repente todas vão, o noivo chega, e quem é que entra? Entraram aquelas que se prepararam em manter a botija do azeite cheio, as suas lâmpadas acesas, uma representatividade maravilhosa da ação do Espírito Santo, da dependência de Deus, de estarmos sempre aguardando pela vontade de Deus. Aquelas outras, o noivo falou, olha, eu não sei quem vocês são não, vocês não vão entrar aqui não. Elas tentaram pegar emprestado das outras, mas tem uma coisa, uma espiritualidade, uma vida cristã, uma vida espiritual com Deus e em Deus, não se compartilha, porque ela é única. Você pode buscar levar outras pessoas a terem o mesmo nível, mas você não tem como passar a tua espiritualidade para ela, que é individual. Falamos aqui no IB, uma coisa, nós precisamos separar o que é o individual da individualidade. Falamos hoje aqui no nosso IB. Então, o crente ou o coração, hospedaria está sempre cheio, porém, cheio de coisas às vezes sem importância. Olha para o teu coração agora, o que é que está incomodando você? Deus te deu o privilégio de estar nesta noite aqui ouvindo a palavra dEle. Deus te deu a bênção de poder ouvir louvores tão bonitos, cantados de maneira tão especial, tão sobrenatural. Aonde está a tua mente? Você estava realmente aqui ligado, prestando atenção nas palavras dos louvores? Você está aqui ligado, sabendo pelo menos dizer em qual passagem nós lemos? Ou você está preocupado no que você vai fazer amanhã? Que amanhã você tem que trabalhar, não, amanhã é meu primeiro dia de folga, essa semana já não trabalho mais, e aí, olha, eu preciso ir no shopping, eu preciso comprar uma roupa nova, eu preciso visitar não sei quem, eu preciso comprar o panetone para levar para o meu pai, para minha mãe. Qual é a tua preocupação? O que é que está cuidando do teu coração agora? O coração, hospedaria, ele está sempre ansioso. E é justamente isso que o enche e faz com que ele não ouça a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. É por isso que não havia lugar para eles na hospedaria. Mas tem um outro modelo de coração, que é o coração estrebaria. Lembra da estrebaria? Um lugar rude, um lugar simples, um lugar, uma espécie de um curral. Esse coração, ele representa um coração que está aberto para receber Jesus. Sabe por quê? Porque ele já se decepcionou com tantas ocupações. É aquele coração que fala, olha, eu já acreditei em tantas pessoas, eu já acreditei na política, eu já acreditei em denominações, eu acreditei até mesmo em pastores, mas todos esses me decepcionaram. Já tive muitas essas ocupações, já fui hospedaria, mas agora eu sou estrebaria, e eu estou sempre disponível para que Jesus ele entre no meu coração. Eu estou sempre disponível para que Cristo nasça no meu coração. Eu estou sempre disponível para que Cristo ele se desenvolva no meu coração. Eu estou sempre aberto para entender o propósito dele e aceitar qual é a vontade dele para a minha vida. Qual é o nosso coração, querido?
Que tipo de coração é o nosso nesta noite? Lembro-me do texto de Jeremias 29, 13, quando diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma coisa que nós não podemos nos permitir é apenas buscar a Deus quando a coisa está feia. Parece que quando as coisas ficam mais difíceis, parece que a gente ora mais. Eu tive essa experiência. A gente ora, a gente lê a Bíblia, mas você não fala, poxa vida, eu vou tirar o dia hoje para ter um momento com Deus. Porque existem momentos que a parte da hospedaria, ela fala mais alto no nosso coração. E aí, quando você tem esses momentos, aí você começa a buscar mais a Deus. Mas não espere alguma coisa difícil acontecer, uma aflição chegar no seu coração, para que você possa verdadeiramente se abrir, para que Deus fale e transforme áreas da sua vida. Não permita que isso aconteça. Busque Deus sempre, que o seu coração esteja aberto para Ele sempre, porque esses momentos também eles virão. Mas quando esses momentos aparecerem, Ele estará conosco e nos dará toda a estratégia necessária para vencermos esses momentos. O coração, hospedaria, é aquele que se desespera quando as coisas não saem como ele planejou. O coração estrebaria é aquele que fala, Senhor, a minha vida ela está nas tuas mãos. Eu dependo do Senhor. Eu sei que sem o Senhor eu não posso fazer absolutamente nada. Eu sei que sem o Senhor, ó Pai, nada do que eu preciso vai acontecer. Então, querido, nós precisamos, quando meditarmos nesse texto bíblico, não pensarmos no Natal como algo romanceado. Não estou dizendo que você não deva viver esse momento. Eu curto demais esse momento. Os meus filhos, eles chegaram para mim e falaram assim, pai, a frente da sua casa está muito feia. Sabe por quê? Porque a gente mora num condomínio e parece que as casas lá, o pessoal parece que tem um concurso para ver qual casa está mais enfeitada. Você chega lá agora, a começar da portaria, né? Está tão enfeitada, é uma referência. Fala assim, ó, onde você mora? Ó, vai vir o entregador e fala assim, ó, é a portaria mais enfeitada aqui. Você passando aqui é a que está mais enfeitada. Né? As casas lá é tudo enfeitado. Aí ontem, a parte da tarde, meus filhos vieram e me ajudaram a colocar umas luzinhas. Umas luzinhas. Então isso não é errado, isso é legal. Une família. Mas que isso não seja o verdadeiro sentido de Natal para você. Ir no shopping, comprar uma roupa, comprar um presente, pô, legal. Mas que isso não seja o principal do seu coração. Que isso não seja o seu Natal. Isso seja um momento de confraternização. Mas que o seu Natal seja Cristo. Que você possa dizer, Senhor, que no Natal, Cristo, Ele renova as minhas esperanças, que nasça através de novos planos, de novos projetos, de novos sonhos, não apenas fisicamente, porque é o que a gente busca, os nossos sonhos para o trabalho, mas daquilo que nós podemos fazer para a obra dEle. Porque antes de qualquer coisa, nós pertencemos a Ele. Antes de qualquer trabalho, nós precisamos trabalhar mais para Ele. Todos sabem que eu tenho uma empresa, uma pequena gráfica, e desde o começo de novembro, comecei a divulgar uns trabalhos. A gente somos detentores autorais de algumas agendas, e eu falei para o meu filho, olha, a gente vai arrebentar de vender agenda. Vamos arrebentar de vender agenda. Só que devido a toda a dificuldade, eu estou trabalhando sozinho. Os funcionários que tinha, a gente teve que dispensar todo mundo. Trabalhando sozinho. O que aconteceu? Eu fiquei doente. Fiquei desde o dia 27 de novembro. Irmãos, o meu telefone não parava. O telefone da empresa. De pessoas querendo tal. Sabe, houve um momento que eu falei para ela, não vou mais atender, não atende telefone, deixa aí, não respondo o WhatsApp e tal. Sabe por quê? Porque a minha cabeça não está nisso. E se eu pensar nisso, porque eu falei, a gente vai ter que garantir dezembro e janeiro, porque janeiro realmente é um mês meio complexo. Você está achando que eu estou preocupado com isso? A empresa teve vários custos agora em dezembro, não teve receita. Você acha que eu estou preocupado com isso?
Você acha que isso trouxe em algum momento ansiedade para o meu coração? E eu digo, irmão, sem demagogia alguma, o maior desejo que eu tinha era estar aqui. O maior desejo que eu tinha era poder ver os irmãos. Depois eu posso até pegar na mão, irmão, não tem Covid mais, não fica com medo não contamino mais ninguém, viu? Já não tem problema mais, né? E depois, eu sei que minha mãe está assistindo, que ela gosta de assistir os cultos da igreja, né, mãe? Minha mãe deve estar assistindo. Com certeza ela está assistindo, que eu já vi, né? E eu falei, eu quero ver os meus pais. Então estou planejando essa semana visitá-los, né? Visitá-los, ir lá sozinho na casa deles lá, visitá-los, bater um papo com eles, dar um abracinho neles. Era a coisa que eu quero. O coração hospedaria, ele está sempre ansioso com alguma coisa. O coração estrebaria, ele descansa no Senhor. Talvez nessa noite, o Espírito Santo permitiu que ouvíssemos juntos essa palavra, para podermos definir de que lado nós estamos, para que possamos ter paz no nosso coração, ter paz em Deus, ter paz na adversidade, fazer com que o nosso Natal seja um Natal de verdade. E eu vou dizer algo para os irmãos, somente o cristão sabe o que é Natal, só o cristão sabe, o ímpio não sabe o que é Natal. Natal para o ímpio é comedeira, é bebedeira, é prostituição, é bagunça, é baderna. Agora o cristão, ele sabe o que é Natal. Então que nós possamos, querido, tirar da nossa mente o romance que há sobre a manjedoura, sobre o nascimento de Jesus, e sairmos daqui refletindo que tipo de coração é o meu. O meu coração é aquele que agrega Jesus, ou o meu coração é aquele que diz, não tem lugar, porque está muito ocupado com os meus próprios interesses. E para encerrar, 3 verdades fundamentais que eu vejo nesse versículo 7 de Lucas. Primeiro, Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o nosso Salvador. Não há outro caminho para Deus, outra porta para o céu. Não existe outro mediador entre Deus e os homens além de Jesus. E Ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos remir dos nossos pecados. E não há mensagem de Natal sem a proclamação da salvação no nome de Jesus. Segunda verdade, Jesus Cristo, Ele é o Messias prometido. Ele nos foi dado desde a eternidade. Dele falaram os patriarcas, os profetas, para Ele apontaram as profecias. Jesus Cristo, Ele é a consumação da esperança do povo de Deus. Ele é o enviado de Deus, Ele é o ungido, o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o rei, Ele é aquele que veio buscar e salvar o perdido. E terceira verdade, querido, Jesus, Ele é o Senhor, porque diante dele todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é aquele que governa o universo, Cristo é aquele que dirige as nações e reina sobre o seu povo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, Ele está sentado no trono e tem o livro da história em suas mãos, porque por meio dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. E eu termino, querido, nossa prédica, nossa conversa, fazendo uma pergunta para cada um de nós. Há lugar na sua vida para Jesus neste Natal? O seu coração é dele, Ele é o amado da sua alma, você já se refugiou nele e o recebeu como seu único e suficiente Salvador? Natal é mais do que mesa farta, Natal é mais do que troca de presentes. Que você saia daqui nesta noite sabendo que Natal é Jesus Cristo. Quando se fala de Natal, Natal é Jesus, o Senhor e o nosso Salvador por excelência. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Quero orar com você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus por esse momento especial que temos aqui. E se porventura você entrou aqui
sendo estrebaria, que você saia daqui nesta noite sendo manjedoura para a glória do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é aquele que escreve a história de cada um. A tua palavra diz que todos os nossos dias estão contados diante da tua presença. Então eu quero te pedir, ó Deus, diante do texto lido, da mensagem pregada, que o teu nome, ó Pai Celestial, seja glorificado através da vida da tua igreja. Que nesta noite, ó Pai, que se entrou alguém aqui apenas com o coração envolto por uma religiosidade, se entrou aqui, Senhor, pessoas, ó Pai, com incessante, ó Pai Celestial, de crescimento, de sucesso, que o Senhor possa transformar esse coração, ó Pai, num coração estrebaria, ó Deus, para que essa pessoa possa entender, ó Deus, e abrir o coração de forma que o Senhor possa não apenas nascer, mas também reinar, crescer, se desenvolver, ó Pai, transformando a vida dessa pessoa, ó Pai, numa vida muito especial. Em nome de Jesus, ó Pai Celestial, nós te pedimos, porque nós cremos no teu poder e sabemos que o Senhor é o Deus que tem poder para realizar isso e muito mais. Então que o teu nome, ó Pai, seja glorificado sobre a vida dos meus irmãos, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa impactar-nos nesta noite, para que possamos, ó Pai, este ano celebrar o que é o verdadeiro Natal. E tira de nós, ó Pai, todas as preocupações, tira de nós, ó Pai, todo o secularismo, e coloque em nós, ó Pai Celestial, a tua graça. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.